Itu prabhurya priyareva tasya Vande Guru Shri Charanarvindam Yasya prasada Yasya prasada Nagati kuropi Nayastu vansa Yasya sandram Vande Guru Shri Charanarvindam Shri Guru Rasakarita Jurujai Rame Muhurte Bharati Prayana Yasena Vrindavanatha Shastra Sevai Bhagava Yajapajusudhaiva Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Sujana Dutaradita Khada Yugam Yoga Dharma Durandara Patravaram Paradabhaya Dayaka Puja Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Bhajano Jita Shantana Sangapati Patita Dharakarunikai Galati Bhati Vanchita Vanchakachita Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Atiko Malakanchana Dirgatanum Pranumindita Hema Brinaalamadam Madanarvuta Vandita Chandrapadam Pranamami Sada Prabhupada Padam Nijase Vakatara Karanti Vidum Vidutahita Hum Krita Singhavadam Paranagata Balik Sasanda Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Vipuli Krita Vaibhava Gora Bhuvam Bhuvaneshu Vikirtita Gora Dayam Dayani Aganartita Gora Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Chirago Rajanashraya Vishwagurum Guru Gora Kishora Karnasya Param Paramadrika Bhakti Vinoda Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Raguru Vasanatana Kirtidaram Dharani Tada Kirtita Jivakari Kavirajana Rotama Shakya Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Kripaya Hari Kirtana Murti Dharam Dharani Varaharaka Gora Janam Janakadika Vatsala Srivla Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Sharanagata Kinkara Kalpatarum Tarudhi Krita Hira Varanyavaram Paramendra Ganachita Divya Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Parahamsa Varam Paramartha Patim
patito dharane kritapeshayati Jatiraja Ganai Parishreya Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Drishabhanusutaya Hitanucharam Charanasvitarenuharasamakam Mahavadbhutachavana Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada Jaya Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada Rupa Goswami Prabhupada Rupa Goswami Prabhupada Jaya Rupa Goswami Prabhupada Rupa Goswami Prabhupada Sanatana Goswami Prabhupada Sanatana Goswami Prabhupada Jaya Sanatana Goswami Prabhupada Sanatana Goswami Prabhupada Jiva Goswami Prabhupada Jiva Goswami Prabhupada Jaya Jiva Goswami Prabhupada Jiva Goswami Prabhupada Raghunath Bhatta Goswami Prabhupada Raghunath Bhatta Goswami Prabhupada Jaya Raghunath Goswami Prabhupada Raghunath Goswami Prabhupada Gopala Bhatta Goswami Prabhupada Gopala Bhatta Goswami Prabhupada Jaya Gopal Goswami Prabhupada Gopal Goswami Prabhupada Raghunath Goswami Prabhupada Raghunath Goswami Prabhupada Jaya Raghunath Goswami Prabhupada Raghunath Goswami Prabhupada Rasa Parsada Sila Saraswati Prabhupada Saparsada Sila Saraswati Prabhupada Jaya Saparsada Sila Saraswati Prabhupada Saparsada Sila Saraswati Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Sila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Sila Prabhupada Jai Gaur Hari Bol 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 Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Today we went to different places. First we went to this Chakraparvat. Hoje nós fomos a muitos lugares. Parikrama. Primeiro fomos a Chatak Parvat. That glorious we have already explained, right? As glórias desse lugar nós já explicamos, certo?
Chatakpravata é considerado Govardhan Hill. como o Monte Govardhan, montanha, colina Govardhan. We went to then we went to Kota Gopinath. Depois disso, nós fomos até o Tota Gopinath. Explained that Kota Gopinath means Também expliquei que Tota Gopinath significa jardim. Jardim de Gopinath. Lord Chaitanya used to go there. O Sr. Chaitanya costuma vir lá. Why? Because Gadadhar Pandit used to stay there. Por quê? Porque Baladev Dabhushana ficava por lá. Gadadhar Pandit, who is Gadadhar É, Pandit? Gadadhara Pandit. Potency of Gadadhara Pandit é a potência de Srimati Radharani. Gadadhara Pandit costumava ficar lá, perdão. who is Chaitanya? Quem é Chaitanya? Krishna himself, Chaitanya the mood é and Krishna all. mesmo, com o humor de Radharani. So Gadadhar Pandit stayed there, Gadadhara Pandit ficou lá but used to read Srimad Bhagavatam. e ele costumava ler o Srimad Bhagavatam. Qual parte do Srimad Bhagavatam? Mostly the devotees part. Principalmente a parte relacionada aos devotos, as glórias dos devotos, Dhruva Maharaj glories. as glórias de Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj glories. as glórias de Prahlad Maharaj, All those devotees glories. todas as glórias desses devotos citados lá. E o Sr. Chaitanya costumava ir lá e escutar dos lábios de Gadadhara Pandit Every day. todos os dias, Again and again, same de novo e de novo, He used to listen. as mesmas características e histórias ele costumava escutar. Another Pandit used to feed Lord Chaitanya Mahaprabhu. E também Gadadhara Pandit costumava alimentar o Chaitanya Mahaprabhu. Como ele fazia isso? Sabem as folhas do tamarindo, bem pequenininhas, sabe? Ele costumava aplastá-las com a pedra e preparava, separava a parte cremosa disso e fazia um chutney dessas folhas e servia isso com arroz. E dessa maneira o Sr. Chaitanya honraria essa prachada. Eu também expliquei a vocês que as deidades de Gopinath, seu tamanho é muito, muito grande. Quando o Pujari ficou um pouco mais velho, alguns dizem que esse Pujari era Gadadhara Pandit. Alguns dizem que esse Pujari era um Brahmana muito velho. Mas não importa. O Pujari era um Brahmana velho e ele já não era mais capaz de oferecer a guirlanda, porque a deidade era tão alta e ele costumava manter uma escada para oferecer a guirlanda. E agora, com sua idade avançada, já era muito arriscado. E ele já não conseguia mais subir essa escada na sua idade avançada. Então, um dia, ele orou a deidade Gopinata: por favor, reduza seu tamanho. Gopinata, a deidade, ela tinha posição de pé, né? E no dia seguinte, ela estava sentada. A deidade estava ajoelhada, abaixada. Você pode ver que todas as deidades de Krishna estão sempre de pé, mas você pode ver que essa deidade em específico, ela está abaixada. Então o Pujari abraçou a deidade e falou: não, Prabhu, por favor, esse é o suficiente. That place, Lord Chaitanya entered. Lord Chaitanya actually 3 places. When he physically disappeared, Também é dito que o Sr. Chaitanya entrou nessa deidade.
Quando o Senhor Chaitanya desapareceu, simultaneamente o Senhor Chaitanya foi visto pelos seus devotos que ele entrou simultaneamente no templo do Senhor Jagannatha e nunca voltou. Nunca voltou do templo do Senhor Jagannatha. Ele se fundiu na deidade de Jagannatha. Similarmente, no templo do Senhor Tota Gopinath, no mesmo momento, o Senhor Chaitanya entrou e nunca mais retornou de dentro do templo. Portanto, existe ali dentro um escrito, em bengali, dizendo que express such their separation. He would have to do. Kotha jabo had to go. Pakona is pure. We have no speech to speak. era expressando um estado de separação, porque quando o Senhor Supremo desapareceu, eles tinham tal sentimento que eles não tinham como expressar em palavras. Nós perdemos o nosso Gauranga Mahaprabhu no quarto de Gopinath. Essa é uma expressão dita estava escrita em bengali. Nós fomos então nesse templo de Tota Gopinatha e depois desse templo nós fomos até o Samadhi de Haridas Thakur. Todos vocês foram andando. Todos vocês sofreram muito, certo? Vocês desfrutaram ou sofreram? Os devotos estão dizendo que desfrutaram muito, na verdade. Todo mundo desfrutou. Aí o Guru Maharaj está pedindo para mostrar na mão quem estava desfrutando. Quem estava desfrutando mesmo do Parikram. Ou quem estava. Aí o Guru Maharaj falou que a menina não estava desfrutando. Ela estava sofrendo, a menina mais nova, porque ela estava sempre subindo no ombro do pai dela. Então ela não estava desfrutando do Parikram. Bom, mas essa é a situação. Aí nós fomos até o Samadhi de Haridas Thakur. Haridas Thakur era na verdade Brahma Haridas. Isso significa que Prahlad Brahma apareceu na forma de Haridas Thakur. Senhor Brahma, Lord Brahma, Senhor Brahma, ou seja, que é a encarnação do Senhor Krishna na forma da paixão Brahma. E Krishna manifestou então um passatempo de pastorear vacas. E o Senhor Brahma estava pensando, mas como assim? Eu sou o Criador. Eu sou Deus. Mas por que todos estão falando que o filho de Nanda Maharaj, Krishna, ele é Deus, é o Criador Supremo. Eu preciso testá-lo. Essa ideia veio até a mente de Brahma. Porque esses são os truques do Senhor Supremo. O Senhor teve o desejo de fazer com que ele sentisse arrependido. Por isso, quando o Senhor Brahma se arrependeu, ele falou, olha, vem até mim na forma de Haridas Thakur, Namacharya, em Kali Yuga. E Krishna, naquele dia que saiu para pastorear, ele estava misturando arroz com iogurte e estava Krishna e os vaqueirinhos comendo. E eles começaram a trocar o arroz misturado com iogurte do prato um do outro, misturando o que eles estavam comendo. E aí o Senhor Brahma pensou, nossa, mas se o Senhor Supremo está comendo, como que ele está trocando de comida, de prato assim, com aqueles vaqueirinhos? Ele é realmente supremo? Eu tenho que testá-lo. Porque as pessoas provavelmente estão equivocadamente chamando ele de supremo.
porque na verdade eu que sou o Supremo, eu sou o Criador de todos os seres vivos. Eu mesmo sou o Criador. Então ele sequestrou. Quem ele sequestrou? Ele sequestrou todos os vaqueirinhos e vacas que estavam juntos com Krishna e Balaram. Sequestrou todos os bezerros. And then, when one cowherd was realized, cow disappeared. Then Krishna said, he conveyed the message to Krishna. And Krishna said, okay, sit here, let me go and check. When all cowherd boys together, at that time also, Krishna was not there, then Brahma also kidnapped. Na verdade, o Sr. Brahma primeiro sequestrou todos os bezerros. E aí, quando informaram isso a Krishna, Krishna saiu para procurar os bezerros. E no momento que Krishna estava longe, o Sr. Brahma foi lá e sequestrou todos os vaqueirinhos também. E foram mantidos os vaqueiros, os vaqueirinhos e os bezerros na caverna, no Monte Sumero. E aí Krishna foi embora. 1 ano se passou. E aí quando quando o Sr. Brahma voltou para ver como estava a situação, ele viu que o Sr. Krishna estava lá com os mesmos vaqueirinhos, os mesmos bezerros. E eles estavam manifestando os mesmos passatempos. Então o Sr. Brahma estava muito confuso. O que é que estava acontecendo? Ele pensou que talvez tivesse cometido um equívoco e os vaqueirinhos e os bezerros tivessem escapado, mas quando ele voltou para Monte Sumero e conferiu, os mesmos vaqueirinhos e bezerros ainda estavam lá presos. Todos estavam lá. Quando o Brahma percebeu isso, o Sr. Brahma veio de novo até Krishna, arrependido das suas ações. Krishna então o perdoou. Mas o Sr. Brahma pensou que ele deveria fazer alguma expiação para suas atividades. Então o Sr. Brahma apareceu na Bengala para fazer meditações, onde o Sr. Krishna tinha aparecido. Naquele mesmo local, o Sr. Brahma sentou para meditar. Na verdade, quando o Sr. Chaitanya foi para meditar no mesmo local que ele tinha meditado antes, ele viu que Krishna, numa forma dourada, esse era o Sr. Chaitanya, ele apareceu. E aí o que aconteceu? Naquele momento, o Sr. Chaitanya, na forma dourada de Krishna, explicou para ele: olha, eu estou vindo para Kali Yuga, a Era do Ferro, com essa forma. E eu quero espalhar as glórias do cantar do meu nome. Eu quero que você faça isso. Então, de acordo com as instruções de Krishna, o Sr. Brahma apareceu com a forma de Haridas Thakur Namacharya. Dessa forma, o Sr. Chaitanya e Haridas Thakur apareceram. Jagannath Puri moved that time. Haridas Thakur also came and stayed. E aí, quando o Sr. Chaitanya veio até Jagannath Puri, Haridas Thakur também veio. E ele ficou em Siddhabakul. Ali ele praticou. And how
Haridas Thakur, Samadhi take place over there near the Nós também fomos ali no Siddhabaku. E como foi então que o Samadhi Haridas Thakur foi parar ali próximo à praia? Chaitanya Mahaprabhu mesmo, foi ele quem realizou o Samadhi Haridas Thakur. Isso eu expliquei em Siddhabaku, certo? Expliquei sobre Siddhabaku. Lá eu expliquei, certo? Ele costumava ficar lá e eu expliquei o que eu expliquei para vocês, que ele cantava 192 voltas de japa. Isso significa 3 lakhs de japa por dia. 64 voltas de japa significam 1 lakh. 128 significa 2 lakhs. 192 voltas significa 3 lakhs do cantar do Hare Krishna Mahapantra na Japamala. Todos os dias ele cantava esse número de voltas. Quando o Haridas Thakur alcançou uma idade muito avançada e se começou a apresentar passatempos de doença, ele não era mais capaz de realizar o cantar dos santos nomes, o número completo de voltas. Ele não era mais capaz de completar suas voltas. O irmão espiritual de Sr. Chaitanya era Govinda. Vocês podem me dizer que todos são serventes do Sr. Chaitanya, claro. Mas por que eu estou falando que Govinda então era irmão espiritual de Chaitanya Mahaprabhu? Porque Chaitanya Mahaprabhu recebeu a iniciação espiritual de Ishvarapuri e Govinda também recebeu a iniciação de Ishvarapuri. Ambos são discípulos de Ishvarapuri. Nesse sentido, estou dizendo que eles eram irmãos espirituais. Mas Ishvarapuri, Kashishvar e Govinda, os três, Ishvarapuri deu a eles instrução. Ele deu instrução para ambos servirem a Mahaprabhu. Mas Kashishvara, como foi que ele serviu? Primeiro ele fez peregrinou por todos os locais sagrados e depois foi até Chaitanya Mahaprabhu. Enquanto o outro foi direto para servir a Mahaprabhu. E quem é o devoto mais abençoado, afortunado? Aquele que viaja por todos os locais sagrados e depois vai até o Guru? Ou aquele que vai direto até o Guru para seguir suas instruções espirituais? Aquele que vai direto, aquele que vai por todos os lados e depois vai para servir ao Guru? Ou aquele que imediatamente, diretamente, vai para servir ao Guru? Bom, aquele que vai direto é mais afortunado espiritualmente. Por isso foi que Chaitanya Mahaprabhu aceitou o serviço direto de Govinda, não de Kashishvara. Porque Govinda foi diretamente a Mahaprabhu para servi-lo. O Senhor Chaitanya, que Krishna mesmo está nos ensinando como obtê-lo. Qualquer coisa que o Guru diga, faça diretamente, sem hesitação, ok? Dessa maneira o Senhor Chaitanya está nos ensinando. Você pode visitar todos os locais de peregrinação, você pode fazer da sua própria maneira, mas você estará longe do Senhor.
Chaitanya Mahaprabhu, we saw, visit the Gambhira, right? Mas Govinda, vocês visitaram lá o Gambhira, certo? Gambhira, the deity, Radhakanta. As deidades do Gambhira Radhakanta eram Radhakanta, que eram as deidades de Govinda. lunch, Gogo, Prashadam. Lord Chaitanya sent A prachada, Govinda to Haridas Thakur. a prachada de almoço de Radhakanta, Chaitanya Mahaprabhu estava enviando através de Govinda, estava enviando para Haridas Thakur. E naquela época, Haridas Thakur ele estava deitado e cantando muito suavemente, devagar. Dessa maneira, Haridas Thakur estava cantado, já em idade avançada. E ele já não era mais capaz de cumprir com suas voltas. But Govinda brought Gogo plate. Mas Govinda trouxe Gogo plate um prato grande de boga, cheio de prachada, for Haridas Thakur. para Haridas Thakur. Haridas Thakur says, Govinda, Haridas Thakur, entretanto, disse: Govinda, olha, eu estive pensando I don't want to eat today que eu não quero comer hoje, because I'm not able to finish my round. porque eu não fui capaz de terminar minhas How can voltas. I ignore you? Mas como eu posso ignorá-lo? Because prasad bhakti matrena bhakshana. Prasad, whenever we have, Prachada, sempre temos a oportunidade, temos que aceitar. whatever we are giving what, that we have to accept. Como renunciantes, sempre que alguém estiver dando alguma coisa, nós devemos aceitar. Se alguém estiver dando uma moeda de 1 rúpia 1 million rupees check, ou um cheque de 1 milhão de rúpias, both have to accept happy. ambos você deve aceitar com felicidade, com alegria. Both will have to accept happily. Aceitaremos com alegria, Because they are bringing those things for the service of Lord. porque as pessoas estão trazendo isso para o serviço ao Also, Senhor. Lord Prasadam we have to accept. E a prachada do Senhor nós também temos que aceitar. Prasad bhakti matrena bhakshana. Do not wait. Nós não deveríamos esperar. I have seen my spiritual master whenever anybody bring any kind of prasadam from Sempre que alguém trazer qualquer tipo de prachada Yamunas, de algum local, como o arroz doce de Remuna, Jagannath's prasadam, prachada do Senhor Jagannatha, under any circumstance, sob qualquer circunstância, ele costuma receber com as 2 mãos e honrá-lo. then was it. E aí lavava suas mãos. Haridas Thakur similarly, Haridas Thakur, similarmente, brought this one plate of a Raj Govinda Prasad. trouxe Then he said, how can I esse prato de prachada para Radhakanta. E disse assim: nossa, como eu poderia ignorá-lo? E então Haridas Thakur pegou um pouquinho com os dedos anelar, dedo médio e dedão e honrou essa prachada. Dessa maneira ele tomou o prachada crunch. Só um pouquinho. Dessa maneira Haridas Thakur honrou o prachada aquele dia. Então Govinda enviou uma mensagem ao Sr. Chaitanya. Imediatamente ele veio. Então logo o Sr. Chaitanya veio e ele perguntou. Ele pediu a Haridas Thakur, Haridas Thakur, reduza o seu número de voltas. Se você não consegue cantar 192 voltas por dia, você está velho, está doente. Então Haridas Thakur respondeu: Senhor, meu corpo está bem, mas minha mente está fraca. Minha mente está doente. Desta maneira, Lord Chaitanya trying to give Haridas more. Senhor Chaitanya tentou manter mais a Haridas Thakur, mas Haridas Thakur tinha o desejo de partir antes do Senhor Chaitanya. Before Lord Chaitanya leave this. Antes de que Senhor Chaitanya deixasse esse mundo material, Am I clear? Haridas Thakur queria
sair antes, queria partir antes de Mahaprabhu. Essa foi a resposta de Haridas Thakur ao Sr. Chaitanya. Sou inferior a formigas nesse mundo. Se eu deixar o mundo, se eu abandonar o corpo, qual a diferença vai fazer? Nada vai mudar. Mas o Senhor, quando o Senhor desaparecer, quando o Senhor manifestar passatempos de partida, isso vai ser uma grande catástrofe. Então eu decidi que queria abandonar meu corpo antes do Senhor. Mas antes que eu parta, eu tenho um desejo. Por favor. E qual era esse desejo? Eu expliquei esse desejo para vocês amanhã. Hoje de manhã eu expliquei. O Devota está explicando que ele queria que Haridas Thakur queria que o Sr. Chaitanya colocasse os 2 pés de lótus no seu peito. Por favor, Senhor, por favor, mantenha os seus 2 pés de lótus no meu peito. E ao ver o seu rosto que era como a lua, e o seu rosto que é como uma lua, eu quero ver com meus 2 olhos. E então eu cantarei com os meus lábios o seu nome, Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya. Dessa maneira eu gostaria de abandonar meu corpo. Por favor, Senhor, satisfaça meus desejos. E agora o Guru Maharaj está cantando a canção. Vaishnavera Abedana, Krishna Dayamoi. Significa satisfazer que pela Krishna, que é cheio de compaixão, está satisfazendo o desejo dos Vaishnavas. O Senhor Brahma é o primeiro acharya da nossa linhagem, nosso grupo, da nossa Guru Sampradaya. Nós somos da Brahma Madhva Sampradaya. Dessa maneira, Haridas Thakur, de acordo com o que ele pediu, o Sr. Chaitanya não falou assim, olha, eu sou Deus, eu posso satisfazer esse seu desejo. Certamente, o Senhor Supremo pode satisfazer qualquer desejo. O Senhor Supremo sempre satisfaz os desejos dos seus devotos. Dessa maneira, indiretamente, o Sr. Chaitanya disse isso. Então, por isso, antes do momento de desaparecimento de Haridas Thakur, o Sr. Chaitanya veio com muitos devotos. Gopinath, Mukunda, muitos outros. 30 devotos. Estão todos juntos, circunvalando no entorno, ao redor do corpo de Haridas Thakur, todos cantando de maneira muito estática o Hare Krishna Mahamantra. Então, logo chegasse o tempo da partida de Haridas Thakur, nesse momento Mahaprabhu veio e manteve seus 2 pés de lótus no peito de Haridas Thakur. O desejo de Haridas Thakur era ver o seu rosto de lótus durante o momento da sua partida física e cantasse com a sua língua o nome de Sri Krishna Chaitanya. Exatamente dessa maneira,
Haridas Thakur deixou o seu corpo. after the body Mahaprabhu felt so much separation. Depois da sua partida, Mahaprabhu Mahaprabhu sentiu uma grande separação. visible transcendental body. E Visible transcendental body. nesse momento, Mahaprabhu pegou o corpo transcendental visível He just de Haridas Thakur e com as suas duas mãos levantou esse corpo he took all the places in Jagannath e o carregou por todos os locais de Jagannath Puri. E finalmente Samadhi. In that Samadhi place, Hari went. fez o Samadhi dele naquele local onde nós fomos. Sad thing is that Haridas Thakur used to chant Hare Krishna Mahamantra. Haridas Thakur used to chant Hare Krishna Mahamantra, but they are chanting something else. They are chanting something else. So that is sad thing. Kali took everything upside down. Mas nós estamos em Kali Yuga. Apesar de que Haridas Thakur estava cantando o Hare Krishna Mahamantra, agora dizem, vamos cantar alguma outra coisa. Porque nós estamos em Kali Yuga. Os discípulos deveriam mendigar para servir ao Guru. E agora, o Guru deve mendigar para servir ao discípulo. Está tudo de cabeça para baixo. Que isso é Kali Yuga. So here also Haridas Thakur put in Samadhi. But that's the Samadhi then by Lord Chaitanya. Bom, enfim, o Samadhi Haridas Thakur foi feito pelo Sr. Chaitanya mesmo. Now, whenever Vaishnava left body, you have to feel Sempre que um Vaishnava deixa o corpo, nós devemos sentir que ele entrou nos passatempos eternos de Radha Krishna, eternal servant. como um servente eterno do Senhor. Therefore, whenever Vaishnava left, Portanto, sempre que um Vaishnava parte, nós usamos essa palavra, Viroha Mahotsava, um festival de separação. Mahotsava significa festival. Mahotsava, Sankirtana, Prashada, esse tipo de festival. Haridas Thakur performed it. Haridas Thakur realizou esse festival. Performing. Haridas Thakur festival like that. Lord Chaitanya paid Anandamaya. Na verdade, ele foi realizado numa parte de Haridas Thakur. Sr. Chaitanya mendigou no Ananda Bazar, no mercado, e realizaram um grande festival. O Senhor Supremo distribuiu prachada, todos tomaram prachada até o pescoço. E esse Samadhi Haridas Thakur nós visitamos hoje. Depois disso, nós fomos ao Gambhira, fomos ao Shetaganga, que não é diferente de Ganges. Se você não tem tempo para ir até o Ganges e tomar banho lá, você pode tomar banho aqui no Shetaganga. É o mesmo, não há diferença. Ganga Mata Goswamini, por Ganga Mata Goswami, o Ganges apareceu ali. Lá nós respingamos a água sobre as nossas cabeças. E aí, aonde fomos depois? Vamos até a casa de Sarvabhauma Bhattacharya. E quem é Sarvabhauma Bhattacharya? Na verdade, ele é o Guru dos planetas celestiais, Brihaspati. Mas ele se tornou um Mayavadi. Em Kali Yuga ele se tornou um Mayavadi. Ele apareceu em Vidyanagar, Navadvip. Ele se mudou aqui para Orissa e se tornou um Raj Pandit.
Isso significa um erudito do rei. Ele se tornou o mais elevado dos eruditos. No reinado de Prataparuda, ele era o maior erudito de todos. E ele recebeu o título de Sarvabhauma. Seu nome era Vasudeva Bhattacharya. Era seu nome. Ele sabia tudo sobre lógica. Nyaya. Um dos propósitos principais de Mahaprabhu em vir aqui para Jagannath Puri Dham era liberar a Sarvabhauma Bhattacharya. Portanto, ele manifestou um passatempo. Manifestou um passatempo de entrar no templo do Senhor Jagannath e ele desmaiou. Então todos os sacerdotes pensavam que ele era uma pessoa louca. Um jovem sannyasi de 24 anos. Um sannyasi supostamente deveria saber o Vedanta, mas por que ele está dançando e cantando, fazendo as pessoas ficarem loucas? Essa era a ideia. Então eles começaram a pensar que ele era um louco e tentaram então bater nele. Nesse momento, Sarvabhauma apareceu. Sarvabhauma apareceu e ele era o principal sacerdote, o líder dos sacerdotes do templo do Senhor Jagannath, apontado pelo rei Prataparudra. Ele apareceu, parou a todos e ninguém recebeu a permissão de tocar o corpo do Senhor Chaitanya. E então, pelo desejo do Senhor Supremo, Sarvabhauma pediu a eles para trazer esse sannyasi até a casa dele, até o seu lar. Dessa maneira, Chaitanya Mahaprabhu foi até a casa de Sarvabhauma. Nesse local nós fomos. Atrás, nesse momento, todos os devotos vieram atrás de Mahaprabhu. E quando eles viram que Chaitanya Mahaprabhu não estava lá no templo, porque Chaitanya Mahaprabhu chegou antes, né? E começaram a perguntar para os outros: "Ei, vocês viram o sannyasi que veio dançando e cantando?" E aí os outros disseram: Sim, aquele sannyasi louco. Nós o enviamos para a casa de Sarvabhauma Bhattacharya, que era o nosso sacerdote principal, está lá na casa de Sarvabhauma. Então, assim que eles chegaram e viu que ele tinha desmaiado, eles sabiam que para despertá-lo do seu transe era só cantar Harinam, que ele iria levantar. E assim que o fizeram, Sarvabhauma perguntou, disse assim a Chaitanya Mahaprabhu: "Olha, você não sabe quais são os critérios para realmente levar a vida de sannyasi, então eu gostaria de ensiná-lo Vedanta." Chaitanya Mahaprabhu é Krishna, vocês sabem, mas ele está atuando como um devoto de Krishna. Ele nunca fala nada. Essa é a natureza do Vaishnava. Apesar de que eles sabem tudo, mas eles não devem mostrar que sabem. Se um devoto sênior diz alguma coisa, eles vão sempre escutar esse devoto sênior. Dessa maneira, o Senhor Chaitanya nos ensinou através de escutar por 7 dias todo o Vedanta e o comentário de Sarvabhauma Bhattacharya. Apesar de que ele não concordava, ele nunca reclamou nada. Depois de 7 dias, que Sarvabhauma perguntou a ele: "Ei, você entendeu meu comentário?" E aí Mahaprabhu respondeu: "Olha, eu entendi todos os slokas, mas eu não entendi de maneira nenhuma seu comentário." Mahaprabhu falou: "O quê?" Sarvabhauma perguntou: "O quê? Você está brincando comigo?" Mas Chaitanya Mahaprabhu falou: Não estou brincando.
seu comentário parece o sol coberto por uma nuvem escura. We are able to see dark cloud with sunlight. Nós podemos ver But we are not even glorifying the sun. We are always glorifying the cloud. nós podemos ver que existe um sol atrás da nuvem escura, mas você não está glorificando o sol, você está glorificando a nuvem escura de chuva. E aí o que aconteceu? And the commentary. Então ele explicou de novo o comentário. 9 type of commentary. 9 tipos de comentário. The Mayavadi like this. They are E not ainda accepting assim, Lord in this. Mahaprabhu continuou negando. Os Mayavadis são assim, eles não aceitam They are not accepting Lord exists. eles não aceitam a existência do Senhor Supremo. They say Lord like a puppet. Os Mayavadis dizem que o Senhor Supremo é como um boneco, um brinquedo. When Lord Chaitanya Puppet. again the same, passing the remarks, same remarks. Then Sarvabhauma E aí quando Mahaprabhu de novo respondeu a mesma coisa, Sarvabhauma Bhattacharya ficou bravo. Let me know. Ah, tá bom, então me fala, o que é que você sabe? Deixe-me saber o que você sabe. What you know, what is your commentary on this topic? Qual é o seu comentário sobre esse assunto? Deixa eu saber. Conta pra mim, qual é o seu comentário? Not it. Commentary, 18 type of commentary. E aí, Mahaprabhu deu 18 comentários, sem tocar nos argumentos de Sarvabhauma Bhattacharya, explicando tudo. The Sarvabhauma asking, E Sarvabhauma perguntou a si mesmo, quem é esse? Quem é essa pessoa? who is this? Quem é esse cara? Quem é? Then Lord Chaitanya appeared. Então o Senhor Chaitanya apareceu com 6 braços, 2 arms, bow and arrow. 2 braços com arco e flecha, 2 braços tocando flauta e 2 braços com danda e kamandala. That way Lord Chaitanya said, look, I am. Dessa maneira o Senhor Chaitanya apareceu dizendo, olha quem eu sou. Em Treta Yuga eu era Ramachandra com arco e flecha. Dwapara Yuga, Em Dwapara Yuga, na era de prata, Copper Age, na era de bronze, na verdade, eu era Krishna, tocando flauta. Kali Yuga, E agora em Kali Yuga, esse mesmo Krishna, esse mesmo Ramachandra, agora eu apareço na forma de Chaitanya Mahaprabhu com danda e kamandala. Sadbhushan, 6 braços. although they are not able to get Naquele local. nothing in them. Just like they are thinking they will lose the customer. No. People know everything with picture, maybe they will not come anymore to our place. Whatever may be, we don't know actual reason, but they are not allowing us to do anything. Only they are asking, we are going to take rooftop, we need money, we sponsor. Roof. Kali Yuga, everything upside down. Bom, Guru Maharaj, eu não consegui entender exatamente, ele fez uma crítica aí a alguma situação, se referindo a Kali Yuga, But we become greedy. porque é como um lojista que está com medo de perder o seu cliente, por isso More than one ordinary person. eles estão pedindo alguma doação, Opulent. querendo opulência de templo, nome e fama. Estão pedindo inclusive mais a nós que somos devotos do que a outras pessoas normais. Always running. No time for chanting. Sempre correndo atrás do dinheiro e administração e sem tempo para cantar, Accumulate lot para of expandir a sociedade, then acumular muitos seguidores. E aí poderia mostrar às pessoas, vejam minha opulência. Lord Chaitanya is showing us Meu Senhor Chaitanya, ele está mostrando only que não devemos acumular nenhum tipo de opulência, dedication. apenas nos dedicar Without expectation. sem expectativas, Loving manner dedication without expectation. atuar de maneira amorosa, That is called sem nenhum tipo de expectativa. Isso é chamado Kali Yuga. em Kali Yuga Only way to a única maneira
de alcançar o Senhor. Isso é, se tornar um servente do Senhor. Hare Krishna, bom, amanhã eu tenho que sair. Eu vou embora aqui do templo às 9h30 da manhã. Qualquer um que tenha o voo amanhã comigo, deve estar pronto às 9:20, com as malas feitas. Porque às 9h30 o ônibus vai sair aqui da frente. Porque o nosso embarque é 12h20. Não confiem nas estradas da Índia. Talvez pode tomar 1h20, mas pode tomar também 2 horas. Então, devemos primeiro ser negativos, depois otimistas. Hare Krishna. Jai. Fim do Harikata.